Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar lendo Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 14. Antes que nada, vamos pedir direção ao Espírito Santo para que Ele venha nos dar a direção e que Ele venha falar com o coração de cada um de nós, ok? Senhor Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por nos dar o privilégio de estar mais um dia na Tua presença. Nesse momento te pedimos que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento para poder ter uma compreensão da Tua palavra, Pai. Também pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas ofensas, Pai. E também que o Senhor nos ensine a cada dia perdoar a quem nos tem ofendido, Pai. Nesse momento, toda distração, toda opressão, pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos libertar de qualquer coisa, Pai, que não agrada ao Senhor, de qualquer coisa que esteja a perturbar a nossa mente, Pai, que esteja a perturbar a nossa alma. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a estudar em Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o 14, ok? Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui estamos a falar da perseverança na oração, ok? Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Só que está dizendo, qual dentre nós, que se nosso filho nos pede um pão, lhe daríamos uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Volto a dizer, se nosso filho chega a pedir-nos, pai, mãe, quero peixe, será que lhe daríamos uma serpente para comer? Logo segue, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Vou ler essa parte outra vez, do versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus aqui nos está a mostrar que se pedimos, vamos receber. Se buscarmos, vamos encontrar. Se batemos, vamos ser abertos, vão nos abrir a porta. Não? Então, volto a dizer, de qual entre nós, que se o nosso filho nos pedir um pão, será que lhe daríamos uma pedra? Volto a dizer, será que se um filho nos pede um peixe, nós lhe daríamos uma serpente? Claro que não. Então, ele volta a dizer aqui, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ele, que é o nosso Pai, que está nos céus, que vê tudo, que não escapa nada, disse, não daria e bens aos que lhe pedirem? É claro que sim. Deus conhece a nossa necessidade, Deus sabe o que precisamos, Deus sabe o que estamos a passar, Deus sabe de tudo o que nós temos dificuldade em conseguir. E Ele sabe o que nós temos orado durante todo esse período. Ele sabe de tudo. Mas por que às vezes Deus não dá? Não? Agora, essa é a questão. Por que às vezes Deus não dá? Na palavra dele diz que nós pedimos, mas pedimos mal. Porque na palavra dele também diz que tudo o que pedimos em nome de Jesus, ou seja, em nome do seu Filho, nos será dado. Mas muitas vezes não nos dá, porque o que pedimos ou é para fazer mal ao outro, ou simplesmente o que pedimos é para exibir, para esfregar na cara do outro. É para a nossa concupiscência, é para as nossas vaidades, para os nossos prazeres, para os nossos deleites, para luxo, para vaidade. Por isso que muitas vezes ele não dá. Para mostrar por um mão que somos mais abençoados do que o outro. Para mostrar ao outro que somos mais de Deus do que o outro. Para esfregar na cara do outro, olha, eu venci. Não. Nosso Deus não é Deus de confusão. Deus, quando dá uma bênção,
Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe. Por que passamos por processos antes de ter uma bênção? Porque primeiro Deus molda o nosso coração. Humilha o nosso coração. Porque Ele sabe que se nos dá uma bênção, sem o nosso coração estar preparado com estrutura, vamos humilhar o outro. Vamos ser prepotentes. Vamos ser pessoas que se acham superior aos outros. Vamos esfregar na cara de quem nos humilhou, de quem nos fez sofrer. Vamos esfregar na cara dele e mostrar que Deus é conosco, não com ele. Vamos mostrar que nós somos homens e mulheres de Deus. Então é por isso que Deus é comigo, mas não é contigo. E Jesus veio aqui para salvar todo mundo. Então é por isso que Deus não dá. Se estamos a fazer uma oração e não há resposta, só tem duas opções a escolher aqui. Ou Deus está a caprichar, nos dará a estrutura para que possamos ter essa bênção na nossa mão, e essa bênção não ser perigo nem para nós, nem para o outro, para não se tornar, em vez de bênção, se tornar-se maldição. Então Ele dá a estrutura para que possamos receber essa bênção de uma forma sã. Ou simplesmente Ele não dá. Por quê? Porque é para nossas vaidades, é para nossas concupiscências, é para poder fazer iniquidades, coisas más. Então somos nós quem temos que analisar. Não, Deus não responde a minha oração, será que Deus vai responder a minha oração? É só pensar. Se Deus não respondeu a minha oração, é só pensar. Só ir pela lógica, só ir pela sabedoria divina. E dizer assim, ok, já orei a Deus, mas Deus está a tardar. Porque para nós, um dia para nós é 1000 anos para Deus. Então, o nosso tempo não é a forma como contamos o tempo não é como Deus conta o tempo. Então, as coisas de Deus nunca chegam atrasado. Para nós, o que estamos aí, ai, Deus não chega, Deus não chega, Deus não chega. Deus está na estrutura. Então, quando nós entendemos que ser perseverante na oração, também é entender que tipo de oração nós fizemos. Será que a nossa oração foi uma oração que agrada a Deus? Porque nós, quando oramos, temos que falar assim no final da oração: meu Pai, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Seja o que for que nós oramos, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o que é que nós fazemos? É sempre Deus, isso, outro, mas não queremos que Deus faça a sua vontade. Porque sabemos que a sua vontade vai quebrantar muitas coisas de nós. Então nós temos que entender que é assim. Como eu posso saber que a minha oração agrada a Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar na oração. Porque é assim, como eu posso orar a Deus para me ajudar a recuperar um relacionamento, onde esse relacionamento é para separar um marido ou uma esposa do seu casamento, do relacionamento que está a ter com uma pessoa que já são casados. Não, Sandra, é porque ele e a mulher, ou ela e o marido, não estão bem, querem se divorciar, por isso eu estou orando a Deus para que Deus faça com que ele venha viver comigo, para que Deus faça com que ele venha morar comigo e que sejamos felizes. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Sinto muito, mas não. Deus abomina o divórcio. O primeiro ministério que Deus criou foi a família. Então Deus não vai separar uma família. Mesmo que esse homem, essa mulher estão dizendo que está em crise dentro da sua casa com a sua família, Deus não vai separar essa família, Deus não vai atender essa oração. De dizer que, não, eu estou orando para que Deus possa fazer com que esse homem chegue antes na minha vida, que essa mulher chegue antes na minha vida, sabendo que eu sei, que eu sou consciente que esse homem ainda está casado, que essa mulher ainda está casada, e eu estou orando a Deus para que Deus me mande essa pessoa, para que venhamos morar juntos, para que essa pessoa se liberte, só porque essa pessoa me disse que está em crise no seu casamento. Não, eu vou orar para que Deus junte esse casal e depois Deus vai também fazer com que eu seja feliz em um outro relacionamento. Mas essa oração Deus não vai responder. Deus não vai responder. Há casos que, por exemplo, eu estava casada com essa pessoa e essa pessoa saiu da minha casa, foi a estar com outra pessoa, certo? E agora, como sempre eu fui, por exemplo, casada com essa pessoa, e eu estou orando para que Deus reconstrua, para que Deus faça com que ele saia da casa da amante, para que Deus faça com que ele saia de onde esteja, ou ela, e venha outra vez para casa com a sua família. É diferente. Mas agora, pedir a Deus que separe e da outra pessoa que estão casados,
para vir morar comigo, isso Deus não vai fazer. Não. Por isso que ele diz, pedis, mas pedis mal, porque pedis por vossos deleites. Então, isso Deus não vai fazer. Então, não, Deus está a tardar, Deus está a tardar. Não, não, não. Tem oração que é por lógica. Tem oração que é por lógica. Por isso que às vezes Deus fica em silêncio. E temos que pedir a Deus ainda misericórdia por aquilo que estamos a fazer. Por isso que nós, quando começamos a usar a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, e é o Espírito Santo quem dá, temos que entender que muitas vezes Deus teve misericórdia de nós. Porque tem orações que, menos mal que Deus não responde. Porque senão cai fogo sobre nós, mas cai maldição sobre nós. Por isso que no final da oração, meu Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque talvez esse homem, essa mulher que está a dizer que está passando crise dentro do seu casamento, o que vai vir, uma vez juntando conosco, vai ser ainda pior. Porque a mulher não suporta a sua mania, ou o homem não suporta a sua mania, então vem juntar-se a nós. E aí é festa. Porque nós temos que entender que se temos um problema dentro do matrimônio, porque não, todo matrimônio todo relacionamento tem problemas, mas é pedir a Deus para dar sabedoria para consertar, não para ir e fazer qualquer coisa assim como nós queremos, não. Então tem orações que Deus não responde e temos que dar glória a Deus, porque é para o nosso bem. Porque se Deus chega a responder algumas orações, vamos viver na maldição. E Deus não vai responder orações de acordo com as nossas concupiscências. Então, é aqui analisar. Por que Deus está a demorar? Meu Pai, seja feita a tua vontade. Essa oração agrada ao Senhor. Ele vai confirmar de uma maneira ou outra. Então, se é uma oração que agrada a Deus, se é uma oração que eu não vou ferir o outro, que não vou prejudicar o outro, nem prejudicar a minha vida, o que é que Deus vai fazer? Vai nos dar estrutura. Vamos passar por processo, por provas. Mas, lá na frente, sabemos que Deus vai responder, Deus vai dar vitória para aqueles que perseverarem na oração. Porque nós, quando fazemos oração, não é chegar e ter um milagre. Não, é fazer oração e entender que temos que colocar a nossa fé, o escudo da fé, esperando em Deus, confiando em Deus que Deus vai fazer. Porque Ele está a dizer aqui, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele que está no céu que viu tudo, não dará também boas coisas para nós? Então é só analisar se a minha oração agrada a Deus ou não. Se agrada a Deus, Ele vai fazer. E até vai fazer melhor do que aquilo que pedimos. Mas antes temos que passar por um processo. Antes Ele tem que nos dar a estrutura, para que toda a bênção que vem na nossa mão não venha a ser maldição, porque senão vamos estragar tudo. Queremos um homem de Deus, vai trabalhar em nós primeiro. Para que esse homem, como quando seja restaurado, não estejamos com nossas manias, com o nosso egoísmo e mais coisas por aí, picuinhas. Mas Ele vai dar a esse homem um filho restaurado. Um trabalho novo, mas para dar um trabalho novo, primeiro tem que tirar esse medinho que temos, ou essa prepotência que temos de achar que somos melhor que o outro porque temos um bom diploma, ou simplesmente achar que temos mais sabedoria que o outro, ou simplesmente achar que não temos muita sabedoria, então é melhor buscar um trabalho de escravatura. Toda essa mentalidade má, Ele vai ter a nossa vida, a nossa mente, para nos restaurar e nos dar um trabalho digno. É assim. Saúde. Meu Pai restaura a minha saúde. Ele vai restaurar a nossa saúde. Mas primeiro Ele vai nos ensinar como cuidar da nossa saúde. Porque de nada serve que Ele nos restaura a saúde e depois não sabemos cuidar da nossa saúde. De nada serve. Então sempre Deus vai dar estrutura com amor. Mas sempre vai dar estrutura para que nós possamos entender que fazemos a oração. Ok, mas temos que passar por um processo para poder aprender como guardar essa bênção quando chegar. Como proteger essa bênção quando chegar. Porque se cada vez que pedimos vem logo, não temos estrutura, a bênção também vai logo. Por quê? Porque a pessoa não sabe. É assim. Nós não vamos mandar os nossos filhos para trabalhar. Por exemplo, não vamos mandar uma criança de 5 anos, uma criança de 10 anos para fazer o nosso trabalho lá onde trabalhamos. Por quê? Não tem estrutura. Não entende. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então temos que entender e analisar a nossa oração. Ser perseverante na oração é guardar a fé. É confiar em Deus que Ele vai fazer no momento certo. Que o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Um dia para nós é como se fossem passando anos e anos para Deus. Então não temos que preocupar por o tempo, quando Deus vai fazer que a bênção chegue. Não. Temos que preocupar-nos com perseverar na oração, com continuar a ser constante na oração, com continuar a dizer, meu Pai, eu orei por isso, mas seja feita a tua vontade. A vontade dele é melhor que a nossa.
E a outra parte é ver se a oração que estamos a fazer, se é para prejudicar o outro, ou se vai prejudicar a nossa vida. É só colocar a sabedoria, ou se vai prejudicar a nossa vida, ou simplesmente é para a aparência. Por enquanto estamos com a malícia, com a avareza, com a prepotência, com o egoísmo, com coisas assim ilícitas, Deus não vai dar a bênção. Não vai dar. Porque Deus não daria uma coisa que destrói o outro. Deus não daria uma coisa que venha a destruir a nossa vida. Então Ele não vai dar. E não é porque seja mau. É para nos proteger e proteger os outros. Porque sabe que o que vamos fazer com essa bênção vai ser algo maligno. É por causa disso. Então é só analisar. Se a nossa oração agrada a Deus, se o que nós falamos na oração agrada a Deus, Ele vai fazer. Queres um filho restaurado? Um matrimônio restaurado? Um novo trabalho? A saúde restaurada? Ou qualquer área da nossa vida restaurada? Ou um sonho realizado? Ele vai fazer. Mas para Ele fazer, Ele tem que ver se isso não tem aí coisas mais por meio. E se não tiver, Ele vai fazer melhor ainda. Mas no tempo dele. Porque Ele não vai dar nada sem estrutura. Ele não vai dar ninguém. Quem vai colocar um médico dentro de um quirófano para fazer uma operação sem esse médico ter passado pelo estudo? Esse médico só fez, por exemplo, até o nível de liceu, digamos assim, não? Até 12º ano, e não foi para a universidade. Quem confiaria para que essa pessoa fizesse uma operação nela? Ninguém. Por quê? Porque essa pessoa não tem estrutura, porque essa pessoa não estudou, porque essa pessoa não passou pelo processo, pela experiência. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus não nos vai deixar tocar em uma coisa onde nós não temos estrutura, não passamos pelo processo. E temos que entender isso. Que se a oração, meu Pai, que seja feita a tua vontade, essa oração agrada ao Senhor. Ele vem e mostra, o Espírito Santo mostra. Porque Jesus é fiel. E aí vamos ver se realmente vale a pena lutar por essa oração ou deixamos essa oração de lado. Porque se é algo que vamos destruir outra família, destruir os outros, Deus não vai dar. Ouvir a armada superior, Deus não vai dar. Deus não vai dar, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de maldade. Pelo contrário. É um Deus de luz, um Deus de paz. Um Deus de união. Deus não vai desunir outra família para vir unir o nosso. Não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Outra coisa é que esse homem ou essa mulher antes esteve casado conosco, foi para a casa de amante ou de outra pessoa a morar. E aí nós estamos a orar e pedir a Deus para que Deus traga-o de volta para a nossa casa. Que Deus traga esse marido de volta, traga essa esposa de volta, para voltar a reconstruir o nosso casamento. É outra coisa. Mas uma coisa é eu desejar esse homem ou essa mulher que vem de um casamento para eu tirar e fazer com que more comigo. Deus não faz isso. Isso vem das trevas. Ok? Então temos que analisar o que é que estamos a pedir a Deus. Porque Deus não é um Deus injusto, é um Deus justo. Então temos que ver. Se essa pessoa desde o princípio estava conosco, esteve conosco e foi embora por causa das trevas, por causa de alguma maldade, por causa de alguma coisa, e foi aí, Deus vai trazer. Se é vontade de Deus também que esteja conosco, Deus vai trazer. Mas se é para separar uma coisa que já está construída só porque o outro disse que não é feliz no seu relacionamento, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer. Ok? Então, no versículo 12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis e que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que nós queremos que os homens façam para nós, nós também, primeiro temos que entender que temos que fazer pelos outros. Assim como diz a lei e os profetas. Tudo que nós queremos que, por exemplo, eu quero que meu marido seja um homem assim, eu quero que meu marido me faça isso, eu quero que a minha esposa me faça isso. Claro que há exceção, porque tem pessoas que abusam. Por pensar que uma pessoa é crente, por pensar que uma pessoa é temente a Deus, tem pessoas que abusam. Então é por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus para colocar em prática a sua palavra. Porque tem pessoas que, por ver que a pessoa é crente em Deus, que a pessoa teme a Deus, que a pessoa respeita as palavras de Deus, então abusa. Então temos que pedir sabedoria para saber como lidar com essa pessoa, porque cada um tem a sua situação. Tem pessoas que, não, sempre me vai perdoar. Então abusam e fazem abusos, mas fazem coisas mesmo de abuso, só porque sabem que essa pessoa vai perdoar. E na palavra de Deus diz assim:
Ou seja, sempre que o teu irmão pecar contra ti, perdoa. Sim, perdoa. Mas tem que pedir sabedoria a Deus como lidar com essa pessoa. Não posso deixar que essa pessoa sempre me venha pisar e não tome nenhuma medida. Não me dê valor a mim mesmo. Então temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo como lidar com esse tipo de pessoas que sabem que nós somos tementes a Deus, sabem que nós somos crentes e vêm abusar da nossa fé, fazendo com que eles sejam abusadores e sempre nos estejam a fazer sofrer só porque sabem que nós vamos perdoar, sabem que nós tememos a Deus, respeitamos as coisas de Deus. Temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo para lidar com esse tipo de pessoas. Porque aqui Deus não está pedindo ninguém para sofrer, ninguém para vir e passar coisas ruins e sabendo que essa pessoa, e por mais que nós demos o 100% da nossa vida, essa pessoa sempre vai pisar. Não. É pedir direção ao Espírito Santo como lidar com determinadas pessoas. Porque tem pessoas que o mal usa para abusar da nossa fé, para abusar do que nós somos. Então vamos ter cuidado com isso, ok? E pedir a Deus para que Deus nos guie, nos dê sabedoria como lidar com esse tipo de pessoas. Porque aqui está a dizer que, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Tudo o que queremos que os outros façam por nós, vamos fazer por eles. Não vamos esperar que o outro venha fazer por nós, mas sempre pedimos sabedoria a Deus como fazê-lo. Como eu tinha dito, porque tem pessoas que abusam. Tem pessoas mesmo que abusam porque sabem que quando uma pessoa teme a Deus, quando uma pessoa respeita a Deus, quando uma pessoa quer seguir o caminho de Cristo, ele sabe, o maligno sabe. Abusa, vai lá. Porque ela vai te perdoar 70 vezes. Ela vai te perdoar mais vezes ainda. Mas não funciona assim. Ok? Temos que pedir sabedoria a Deus. Perdoamos sim, porque temos que limpar nosso coração para estar sempre com o coração limpo. Mas não deixar que as pessoas venham nos fazer de bobo, de boba. Entende? É pedir direção ao Espírito Santo, saber como, uma vez perdoando, limpando o nosso coração, pedir ao Espírito Santo como lidar com esse tipo de pessoas. Ok? E ele vai demonstrar, ele vai dar sabedoria para saber como lidar com esse tipo de pessoas. E nós vamos ver que não vamos ser tão enganados assim. O importante é ter o nosso coração limpo, mas também ter cuidado com algumas pessoas. Porque esta é a lei e os profetas, ou seja, assim como diz a lei, não? Dar, em vez de estar a esperar que o outro dê. Então, assim como queremos que os outros façam por nós, vamos também fazer pelo outro. Não esperar que o outro faça por nós. Eu quero um homem romântico, mas eu não sou romântica. Só esperar que o homem venha me dar um presente, que o homem venha me dar flores, mas eu não sou romântica. Porque eu acho que isso tem que ser de parte do homem. Não, que ele não faz isso na casa, não faz isso, não faz outro. Vamos fazer a nossa parte. E Deus vai e toca nessa pessoa, para que essa pessoa também possa fazer a sua parte. Porque quem convence é o Espírito Santo. Ok? Depois diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, aqui Deus nos está pedindo para nós entrarmos pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitas pessoas estão indo pelo caminho da perdição. Por quê? Porque o caminho com Deus é uma porta estreita. Por que seguir a Jesus é uma porta estreita? Porque nós temos que deixar a nossa vontade, o nosso querer, o nosso egoísmo, tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é prazer para o nosso coração, temos que deixar. Para que possamos ter a nossa alma salva, para que possamos ter a nossa comunhão com Deus salva. Mas o que acontece? Que muitas pessoas preferem fazer a sua vida, seguir o seu coração, seguir a forma como eles querem, como eles pensam, deixar. Não, Deus também pede muito, Deus também exige muito. Eu quero viver a minha vida, eu quero viver o que me resta. O que acontece? Vamos por esse caminho que é espaçoso e que conduz à perdição. Então, muitas pessoas estão indo para lá. O caminho da facilidade. O caminho, por exemplo, se eu quero dinheiro com facilidade, eu entro em prostituição, eu entro em tráfico, eu entro em coisas que não devo. Não? Então, muitas coisas que para quem segue a Deus parece que é difícil porque tem que passar por um processo, muitas vezes não queremos passar pelo processo. O que fazemos? Apressamos os nossos pés para ir para o caminho fácil. O caminho fácil, no princípio, é bonito, no princípio parece que é um alívio, mas lá na frente vamos sofrer sempre, lá na frente vamos estar frustrados. Lá na frente vamos estar no caminho sem caminho de volta, sem retrocesso. Então é por isso que ele pede que entremos pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Somos nós a escolher. O caminho com Deus é um caminho
que nos dá estrutura. Um caminho que quase não queremos porque sabemos que vamos passar pelo processo. Sabemos que não vamos fazer segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade de Deus. Porque aí também temos a proteção dele. Mas quando seguimos pela porta larga, temos também que entender que o que vai acontecer na nossa vida, no princípio pode ser tudo bonito, mas o que vai acontecer na nossa vida é só desgraça lá na frente. Porque o dinheiro fácil, alguma coisa estranha tem no meio. Então, vamos pedir ao Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento, saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E ir pelo caminho, mesmo que é estreito, mesmo que é cansativo, mesmo que temos que perseverar, mesmo com perseguições, mas sabemos que Deus é conosco. Mas caminho fácil, sem Deus, não vale a pena. Não vale a pena, porque onde existe injustiça, mentira, onde existe coisas assim, ilícitas, Deus não está aí. Deus é limpo, Deus é santo, Deus é puro. Aí Ele não está. Então vamos sofrer. Se Deus não está, vamos sofrer, porque é trevas, é maldição. Mesmo no princípio parecendo bonito. Mas é preferível passar um processo pela porta estreita, um processo que temos que ganhar estrutura, mas com Deus. Sabemos que lá na frente vamos ter vitória com Deus. E também sabemos que durante o processo, depois do processo, vamos estar protegidas por Deus, de que estar indo por nossa conta própria e depois sofrer lá na frente. E depois perguntamos, meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Não. Porque nós mesmos colocamos nossos pezinhos lá dentro para poder estar dentro da maldição. Porque queríamos tudo rápido, tudo fácil. Mas tudo que vem rápido e fácil não tem estrutura e em cima a casa cai. Ah, isso cai, com certeza. Então, o último versículo para terminar diz assim: E porque estreita é a porta e apertar o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então é assim. Então temos que entender que a porta estreita é apertado, é difícil, mas leva a vida, leva a pessoa a encontrar a vida, a pessoa a encontrar a luz, a pessoa a encontrar aquilo que realmente Deus tem de melhor para nós, porque Deus nos quer dar o melhor. Mas às vezes somos teimosos, queremos ir pela nossa própria vontade e por isso sofremos. Porque quando é a nossa própria vontade, vamos basear em emoções e sentimentos. Mas quando obedecemos a Deus, não é ser perfeitos, mas quando obedecemos a Deus, Ele sempre nos dá força, tanto no processo como na vitória. Mas quando desobedecemos, no princípio parece que podemos ir sozinhos, mas lá na frente é queda na certa, é frustração na certa. Vamos ser enganados, vamos ser traicionados, tudo de mal vai acontecer. Isso não é praga, isso é na certa, porque homem sem Deus é morto espiritual, já está morto, não precisa dar muitas voltas. Então, é assim, somos nós quem escolhemos que caminho vamos seguir, porque aqui mesmo diz que são poucos os que encontram esse caminho, porque normalmente queremos tudo fácil, mas com Deus parece difícil, mas não é difícil não, é a estrutura, ok? Então, se Deus está a dizer não pela nossa oração, vamos entender o porquê. Vamos entender se realmente o que estamos a pedir, agradar a Deus, o que estamos a pedir vai ser benefício só para nós e destruir o outro. Ok? Mas se é algo que sabemos que é algo bom, que às vezes mesmo sendo bom, mas temos que ver e analisar. Meu Pai, seja feita a tua vontade. Essa oração que eu fiz é da tua vontade. Porque tem coisa que temos que analisar. Por isso que Deus não responde. E tem que dar glória a Deus que Deus não responde todas as orações que nós fazemos. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração agradecendo ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um ensinamento, Pai. Pai, ensina-nos a orar. Que teu Santo Espírito nos ensine a orar, Pai. Porque nós não sabemos orar. Às vezes pedimos coisas que não agradam ao Senhor. Mas nesse momento pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha nos guiar, venha abrir o nosso entendimento para entender que na oração temos que ser perseverante e confiar que o Senhor já ouviu a nossa oração. Mas também não desistir da fé, colocar a fé em prática, confiança no Senhor, que o Senhor vai fazer ainda melhor do que aquilo que nós tínhamos pedido na nossa oração. Mas também abre o nosso entendimento e nos dê sabedoria de entender se o que estamos a pedir vem do Senhor, se o que estamos a pedir agrada ao Senhor, se não vamos machucar ninguém ou mesmo machucar a nossa própria alma, Pai. Abre o nosso entendimento para poder entender isso. Porque o Senhor não é mau, mas sim o que o Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos venham ter esse reino dos céus dentro de si. Mas para isso, meu Pai, temos que ir pela porta estreita, porque a porta larga, Pai, só nos leva à destruição. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abre o nosso entendimento, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para tomar decisões. Nos dê sabedoria, Pai, para saber falar antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, Pai. Nos dê sabedoria para saber como lidar com aqueles que nós perdoamos, mas que sempre nos estão machucando, que sempre se aproveitam da nossa fé. Nos dê sabedoria para saber lidar com essas pessoas, Pai.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também eu oro que toda opressão, toda depressão, tudo aquilo, Pai, que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo, Pai, que nos quer fazer desviar os teus caminhos, caia por terra no nome de Jesus. Levanta o caído, Pai. Aquele que esteja nesse momento caído, ofendido, sentindo-se derrotado, Pai, levanta, Pai, liberta, unge com o sangue de Jesus, Pai, para que essa pessoa possa levantar mais forte do que quando caiu, Pai, porque é na tua fraqueza que tu pudesse aperfeiçoar em nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, levanta e restaura esse coração, meu Pai, faz a pessoa ver o quão lindo, o quão precioso é para si, Pai. Não deixe essa pessoa em sofrimento, mas sim, leva ela, meu Pai, para os pastos verdejantes. Leva ela, Pai, para as águas tranquilas. E mostra a ela, Pai, o quanto o Senhor o ama. Que ela não tem que depender do amor do mundo, do amor das pessoas para ser feliz. Mas sim, o amor que Jesus Cristo nos dá é suficiente. Só a tua graça nos basta, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a não buscar prazeres do mundo para substituir a nossa carência, mas sim que seja o Senhor encher o nosso coração com o teu Espírito Santo e entender que só o Senhor preenche esse vazio. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, que tenham um bom dia, um bom fim de semana e lembrem-se, Deus já ouviu a nossa oração, só temos que ser perseverantes, confiantes e esperar nele e ele vai responder. Só que temos também que analisar a nossa oração e ver se é a vontade de Deus, ok? Que Deus vos abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus.